Oi, gente. Não bom dia, não boa tarde, não boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu não vou perder muito tempo aqui nesse começo, porque, primeiro, vocês têm mais o que fazer da vida de vocês, além de me ouvir lamentando as coisas, e segundo, essa aula já vai ficar muito longa e já vai sair fora do horário, então a gente não pode perder tempo. Mas vocês merecem uma explicação, obviamente, e aqui tá, essa altura do campeonato está claro que aconteceu, e o despertador acabou não tocando, e eu perdi a hora. Completamente responsabilidade minha, a culpa é totalmente minha também, e isso está muito além do que vocês merecem, tá? Eu vacilei muito foda, eu super entendo vocês estarem bravos, chateados, para nossa primeira aula, eu nem conheço vocês, assim, foi o pior vacilo que eu podia dar. Se uma situação merda, terrível, essa aqui é a pior. Então, de novo, eu super entendo, se ao longo das próximas semanas vocês simplesmente não quiserem ir nas aulas online, porque olha o histórico do cara. Enfim, gente, tirando essa cagada monumental, meu nome é Eduardo, eu sou professor de história de vocês ao longo desse ano, e não tem muito o que eu falar, porque essa aula é gravada, se fosse ao vivo ia ser muito mais divertido, muito mais legal, a gente ia conversar e tudo mais, mas eu vacilei feio com vocês, tá? Bom, tudo aquilo que eu tinha colocado na mensagem, que a gente tinha trocar uma ideia sobre os vestibulares, sobre o ângulo, sobre o plural, como é que tudo isso funciona, vai ser para a semana que vem. E essa aula só vai ser para a matéria que a gente ia ter hoje, tá? Até um pouquinho bom, porque a aula já ia estar grande demais, tá? Mas é isso, eu vou começar a transmitir a tela agora, a gente vai para os slides, as minhas aulas são expositivas, então tem os slidezinhos, tem os teminhos para vocês anotarem, se vocês quiserem, e é só isso mesmo. Eu não disponibilizei material escrito porque você já tem a apostila 0 e também tem principalmente a apostila do ângulo, o capa, que é muito boa. Vocês podem conferir por lá, mas vocês se sintam livres para anotar os slides, por mais que eu particularmente não ache que seja necessário, tá bom? Vou começar a apresentar a tela agora, a gente vai para os slides e eu já vou começar a aula. Gente, desculpa, cara, de verdade, não acreditava que isso aconteceu. Não tô acreditando ainda. Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu também não vou perder tempo com aquele negócio que todo professor faz, na realidade, quando começa a dar aula de história e tal, você quer tentar justificar por que a matéria dele é super importante e por que valeu 5 anos dele na faculdade. Bom, eu não faço história, então não tive 5 anos e não tem que justificar minha profissão, porque não é minha profissão. E também eu creio que se vocês estão vendo esse vídeo, vocês sabem da importância da história, além do fato prático de que cai no vestibular. Tá certo? Não vou perder meu tempo falando, aquele jargão chato já, porque a história justifica o passado. Não, não. Mas tem algumas coisinhas que são pressupostos, que são coisas básicas, que vocês têm que saber. A primeira delas são as periodizações da história. Periodizações, períodos, vamos lá. Por uma questão simples, pedagógica, é impossível que a gente analise toda a história humana como uma linha contínua. São diferentes lugares, em diferentes tempos, são diferentes civilizações, culturas, então tem uma pluralidade muito grande no mundo. E se você pegasse, desde a invenção da escrita até hoje, escrita de 4.000 a.C., nós estamos no ano de 2021, são 6.000 anos de histórias contínuos que a gente simplesmente não dá para aplicar pedagogicamente como se fosse uma coisa só. Então, para facilitar as aulas e a periodização, etc., os historiadores dividem todo esse tempo gigantesco, desde a invenção da escrita até os dias que a gente tem hoje, em 4 bloquinhos, tá? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E a duração desses blocos não é a mesma, tudo bem? A Idade Antiga é a mais longa de todas, e a Idade Moderna é a mais curta de todas. Então aqui tem as datas tudo certinho para vocês. A antiguidade vai de 4.000 a.C. até 476, Idade Média nesse intervalo, Idade Moderna nesse intervalo. Tudo isso a gente vai ver ao longo do ano. Mas saibam, essas divisões existem, elas são importantíssimas para que vocês se situem no tempo. Então, quando eu falar Idade Moderna, vocês vão saber exatamente do que se trata. Quando eu falar Idade Média, vocês vão saber exatamente do que se trata. Tudo bem? Essa é a divisão da história. Mas ainda tem outra divisão, que é o que é história e o que é pré-história. Preste atenção nessa imagenzinha aqui, ó. 4.000 antes de Cristo
marca a separação da pré-história e da história com o surgimento da escrita, tudo bem? Então, antes de surgir a escrita, pré-história, depois que surgiu a escrita, história. A história, que veio depois do surgimento da escrita, depois que o homem começou a documentar o seu passado, essa história, que vai de 4.000 a.C. até os dias de hoje, é dividida em 4 bloquinhos. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá certo? Gente, é a periodização que cai nos vestibulares, que na verdade que é cobrada em qualquer lugar, mas vamos falar, essa periodização não é perfeita. Tudo bem? Ela é completamente etnocêntrica e eurocêntrica. Vamos entender isso agora. Olha só, vocês podem perceber que sempre tem, na transição de um período para o outro, então, na transição da antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para a moderna, da moderna para a contemporânea, sempre aconteceu algum evento importante que mudou o mundo. Vamos dar uma olhada nesses eventos. Ó, transição da antiguidade para a Idade Média, queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média para a Idade Moderna, tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Se vocês não souberem do que eu estou falando, não tem problema. A gente vai ver isso ao longo do ano. Mas, calma. Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Início da Revolução Francesa. Vamos lá. Queda do Império Romano. O Império Romano, por coincidência, fica na Europa. Foi o que moldou a Europa, inclusive, culturalmente falando, linguisticamente falando. Então, o francês é língua latina, o italiano é língua latina e etc. Tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, que ficava na Grécia. Que, olhem só, é culturalmente e geograficamente na Europa também. E início da Revolução Francesa, que aconteceu, não me diz, França, que olha só, também coincidentemente fica na Europa. Vocês percebem que esses marcos são completamente voltados para a história europeia. Então, se você pegar isso daqui e falar de uma antiguidade africana, por exemplo, não faz sentido. Sociedades se desenvolveram diferentemente ao longo dos séculos. Tudo bem? Isso aqui não é homogêneo. Isso aqui, essa divisão que a gente usa nos vestibulares, é uma divisão voltada para a cultura e para as tradições e para a periodização do Ocidente. Mas quando você tenta aplicar isso para uma China, para uma Índia, para um Congo, não faz sentido. E a própria divisão de história e pré-história também não é a coisa mais precisa que a gente tem. Ela é etnocêntrica. Porque você está colocando povos que não têm escrita como se não tivessem história, sabe? Ou tivessem uma história rudimentar. Vamos lá, gente. Os incas não tinham escrita. E mesmo assim, tinha um dos maiores impérios da América Latina, completamente estruturado, com umas obras lindas, maravilhosas, bem feitas, maravilhas da engenharia, um saneamento básico foda, enquanto lá na Europa, que o povo tinha escritinha e por isso estava na história, o povo estava morrendo de disenteria, porque não tinha esgoto a céu aberto, essa peste negra, entende? Então essa divisão também é completamente etnocêntrica. Essas periodizações não são perfeitas, vocês podem perceber, são completamente voltadas para um único centro cultural, para uma única vertente de mundo, mas é o que a gente tem, é o que cai nos vestibulares, na realidade, mas ninguém fala que elas são perfeitas, tá bom? É isso que eu quero dizer para vocês. Esse é o básico do básico do básico que a gente vai usar ao longo de todo esse ano, ok? Bom, falei das divisões da história para vocês, que são 4. Quais são? Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Mas, porém, contudo, todavia, a pré-história também é dividida em períodozinhos. Então, é como se a gente pegasse esse tempão aqui e dividisse em 3 bloquinhos. Como se fosse a história mesmo. Então, a pré-história é dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Ok? Bom, gente, igual eu já disse para vocês, o que diferencia a história da pré-história é o surgimento da escrita. Então, quando o homem começa a relatar o seu passado, quando ele começa a poder registrar conhecimento pela escrita, aí a gente tem a transição da pré-história para a história, sendo que a pré-história é dividida em 3 bloquinhos que eu já falei para vocês. O primeiro deles, o Paleolítico, ele vai desde o surgimento do Homo sapiens enquanto espécie até mais ou menos 12 mil anos atrás, tá?
Então, como é que era a vida nessa época e tal? Como é que os humanos viviam? Bom, como o próprio Paleolítico, o nome diz, o nome é extraído disso, as ferramentas que a gente tinha, os nossos utensílios que a gente usava para caçar, para cortar madeira e piriri pororó, eram feitos de pedra lascada. Então, era a coisa mais rudimentar e macaco possível. Pega uma pedra, bate na outra, fica um pouco afiada, vamos usar essas pedras, tudo bem? Como vocês podem imaginar, então, não era a tecnologia mais desenvolvida do mundo, então a gente não tinha grandes agrupamentos humanos nessa época. A gente não tinha descoberto a agricultura, então não tinha sedentarização fica fixo em um único lugar. Os grupos eram nômades, caçadores-coletores, iam para algum lugar, ficavam lá um tempo, até que os recursos dessa região desapareciam, e aí ficava mudando, ficava dessas migraçõezinhas, bem macaco, gente, bem macaco. Um para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Tudo bem? Grupos pequenininhos, é isso. Qual que é o big deal? Qual que é a grande mudança do Paleolítico? Surgimento do fogo. Surgimento não, né? A descoberta do fogo. Então, os homens, os humanos, mais ou menos 12 mil anos atrás, descobrem como manusear o fogo. E aí, com isso, eles podem afastar animais, eles podem ficar mais seguros e, principalmente, eles podem cozinhar alimentos, as carnes. Gente, carne cozinhada tem valor nutritivo mais alto que a carne crua. Então, a partir do momento que os humanos, pelo amor de Deus, Eduardo, descobrem como assar as carnes, a gente tem um valor nutricional maior e a nossa capacidade cerebral aumenta. A gente literalmente começa a ficar mais inteligente. E aí, mais inteligente, algum homem, algum humano, algum dia, viu a pedra lascada batendo, ele estava lá com a sua pedrinha, muito feliz, batendo nas coisas. Aí ele pensou, nossa, bater pedra é uma coisa muito de macaco. Essa pedra lascada não tá legal, não é eficiente. Vamos inventar uma coisa melhor. Aí eles começaram com umas ferramentas, areia, etc., a polirem essas pedras. E elas ficam mais afiadas, mais definidas e mais úteis. Quando isso aconteceu? Mais ou menos 6 mil anos atrás. E essa é a transição do Paleolítico para o Neolítico. Então, Neolítico vai de 12 mil anos atrás até mais ou menos 6 mil anos atrás. As ferramentas, igual eu já disse para vocês, passam a ser polidas, mais afiadas, dá para caçar melhor, dá para usar melhor. E é nesse período que a gente tem, talvez, a maior invenção da humanidade e a que definiu a gente enquanto espécie, a agricultura. Então, os humanos começam a observar a natureza, veem que, por algum motivo, quando você deixa um negocinho pequenininho que sai de uma fruta chamada semente da terra, ela cresce, brota e dá de novo, e aí eles começam a domesticar as espécies de planta, porque planta tem que ser domesticada também, e aí o resto é história. A gente descobre a agricultura, os grupos começam desse modo a se sedentarizar, porque eles não precisam mais vagar de um lado para o outro perdido procurando alimento. Agora a gente cria nosso alimento, a gente planta, tudo bem? Os agrupamentos se sedentarizam, a agricultura surge, a oferta de alimentos aumenta, e aí a gente tem a transição do Neolítico para a Idade dos Metais. Porque algum humano, no Neolítico, olhou esse negócio e falou, nossa, essa pedra lascada é muito de macaco, cara. Vamos inventar alguma coisa mais útil. E aí eles inventaram. A gente tem, então, por fim, a última etapa da pré-história, a Idade dos Metais, que vai de 6 mil a.C., quando acaba o Neolítico, até a descoberta da escrita, que o primeiro lugar que isso aconteceu, que a gente sabe, foi na Mesopotâmia, em 4 mil a.C., tá? Como eu disse para vocês, Neolítico deu super certo. A agricultura estava estourando, as ferramentas estavam mais eficientes. Isso permitiu que os agrupamentos humanos ficassem cada vez maiores e maiores e maiores, até que, surgimento das primeiras cidades. Então, na Idade dos Metais, por causa do desenvolvimento tecnológico e social que a gente teve no Neolítico, a gente tem o surgimento das primeiras cidades. Não era cidade monstruoso, São Paulo, megalópole, em 4 mil a.C., mas eram cidades consideráveis, eram agrupamentos consideráveis, tá? Esses metais, o nome da era diz Idade dos Metais, nesse período, os humanos aprenderam a como manusear os metais, a como fazer o manejo deles. São ferramentas muito mais duradouras, muito mais eficientes, e por causa disso, elas alimentam um belicismo.
Então, nessa época que os humanos começam a sair para porrada, a guerra, não que não existisse isso antes, mas agora ficou mais fácil. E se ficou mais fácil, acontece mais vezes, tá bom? E com o surgimento da cidade, com o surgimento do belicismo, você vai ter um grupinho que vai ter acesso a essas armas de metal. Você vai ter um grupinho que vai ter acesso às terras e outro grupinho que não. Começou a surgir nesse período a propriedade privada. Aquele caráter mais familiar das primeiras gerações de humanos, negócio de cada família planta, é comunitário e tal, desaparece completamente aqui, ok? Propriedade privada e hierarquia social são criadas a partir da coerção e da concentração latifundiária que todo esse tempo permitiu. Então, gente, é aquela velha história. Nem todo mundo tinha ferramenta de metal. Quem tinha ferramenta de metal dominava os outros e ficava com as melhores terras. E aí, isso criava a diferença social, que com o tempo iam 60 anos, 60 anos, 60 anos, até ter uma hierarquia. Assim funcionava. Essa é a pré-história, na real. E eu não preciso nem dizer para vocês o óbvio de que essas transições de paleolítico, neolítico e idade dos metais não aconteceram da mesma forma e na mesma velocidade em todos os lugares do mundo. Não foi uma coisa homogênea. Não é como se o povo em 6.000 a.C. acordasse e falasse, nossa, olha só, Deus me iluminou aqui, agora eu sei fazer pedra polida. Não, pelo amor de Deus. Isso também, essas divisões também são de uma área muito específica e um período muito específico. Quando os portugueses chegaram na costa brasileira, você tinha agrupamentos indígenas vivendo ainda em sociedades que podem ser grossamente consideradas de paleolíticas e neolíticas. Não é por isso que elas são mais ou menos desenvolvidas que os portugueses. Mas é um fato. Essas coisas não aconteceram ao mesmo tempo, tá bom? Não pensem que o mundo acordou um dia paleolítico e no próximo na idade dos metais. Não foi isso que aconteceu, tá? Essa é a pré-história. Vamos para a parte que importa, a história. Gente, normalmente o que acontece é o seguinte, a gente vai ver agora Antiguidade Oriental. O que quer dizer Antiguidade Oriental? Quer dizer o Oriente na Antiguidade. Na Antiguidade, ó, vamos pegar aqui, 4.000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Quando a gente fala Antiguidade, a gente está falando desse período. E mais especificamente, quando a gente fala de Antiguidade Oriental, a gente está falando desse período no Oriente. Então, normalmente, quando a gente vai da Antiguidade Oriental, a gente passa primeiro as características gerais de cada uma das sociedades que a gente vai ver agora, e depois a gente passa elas em si. Só que eu resolvi fazer o contrário, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais interessante. Tudo bem? Gente, não dá para ver todas as sociedades da Antiguidade Oriental, porque são inúmeras, tá? China, Índia, hebreus, fenícios, etc. Eu peguei um recorte que é o que mais cai nos vestibulares, que são duas sociedades, Egito Antigo e Mesopotâmia. Tudo bem? Então a gente vai começar pelo Egito. Gente, é meio que senso comum, é meio que conhecimento geral, mas vamos lá então. Vamos ver. Quando vocês vão estudar história e geografia, por motivos óbvios, vocês sempre vão ter que ter, não importa a matéria, na mão de vocês um mapinha. Eu espero muito que isso esteja sendo transmitido. Eu acho que eu coloquei transmissão a tela inteira, mas enfim. Vocês sempre vão ter que ter um mapa para se situarem espacialmente. Isso é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Então, vocês começam a entender a história de maneira melhor. Mas vamos lá. Gente. Eita. Esse aqui é o nosso mundo. Olha que lindo, que maravilhoso. Divisão de Oriente para Ocidente. Aqui. Estão vendo esse país gigantesco? Esse Jequitibá rosa é a Rússia. Então, a Rússia marca, uma parte dela marca a divisão do Oriente para o Ocidente. Ok? Então, tem uma linha imaginária, obviamente, que marca culturalmente o que a gente considera Ocidente e o que a gente considera Oriente. Toda essa região aqui, que eu estou circulando para vocês, é conhecida como Oriente Médio. Tá? Aí o nome, que é um nome que os europeus deram e tal, mas é como a gente conhece eles. Consenso, todo mundo sabe, Egito fica na África. Ok. Egito fica na África. Beleza. Todo mundo sabe que o Egito tem deserto. Bom,
Toda essa região aqui da África é bem verdinha, então provavelmente não é aqui. Vamos para esse deserto gigantesco, deserto Saara, pelo amor de Deus. Ok, já apareceu. Gente, vocês conseguem perceber que o Egito é toda essa região aqui, que no meio do deserto, em pleno deserto, tem uma parte verde aqui, tem floresta aqui, tem vida aqui? Bom, tem vida aqui, não é por acaso. Porque se vocês ampliarem essa imagem, vocês vão ver o maior rio do mundo em extensão territorial. Tem controvérsia, tem gente que fala com o Amazonas, mas o Rio Nilo. Tudo bem? Isso desde sempre. A civilização egípcia se desenvolve a partir do Rio Nilo. Porque, caso contrário, ela não existiria. Gente, vamos deixar um zoom menor. Deserto. Deserto, quente, não tem planta, não tem agricultura, não tem vida, não tem como você sobreviver aí de maneira definitiva. Nilo, que atravessa a floresta, nasce lá longe, lá longe, e deságua aqui no mar Mediterrâneo, é o que fez o Egito ser possível, tá bom? Então, civilizações egípcias, o Egito Antigo, e para toda a sua posterioridade, vai se desenvolver ao redor do rio Nilo, tudo bem? Porque, caso contrário, seria impossível. O Egito está em pleno deserto do Saara, um dos lugares mais inóspitos do mundo. E é aí que vem a famosa frase que eu quero que vocês decolhem do Heródoto. O Heródoto falou, quando ele escreveu sobre o Egito, que o Egito era uma dádiva do Nilo. Porque sem o Nilo, ele não poderia se desenvolver. Era impossível. Aquele lugar é completamente inabitável. Só que não é só por causa disso. A gente vai entender agora. Gente, o Egito, a sociedade egípcia, é um tipo de sociedade que a gente pode categorizar como sociedade hidráulica, que é o seguinte, é quando as pessoas que estão lá, os engenheiros, eles conseguem, por meio de obras, ampliar a sua produção por irrigação. Então, o que acontece, gente? O povo do Egito só tinha o rio Nilo para plantar, só tinha a margem do rio Nilo. Como é que funcionava? Vocês sabem disso, mas eu vou repetir de qualquer jeito. A margem do Nilo é fértil, com o tempo de chuva, que não chovia no Egito, chovia lá na foz do Nilo, que é lá longe, nem tinha chuva no Egito, chovia, o Nilo enchia, e com as cheias dele, ele carregava matéria orgânica. Essa matéria orgânica era depositada nas margens do Nilo, e essa margem ficava fértil para a plantação. Com o tempo, os egípcios desenvolveram sua engenharia, desenvolveram sua matemática, e começaram a construir canais de irrigação, construíram diques. E tudo isso eles começaram a manipular para usar o rio ao seu favor. É isso que a gente chama de sociedade hidráulica. São sociedades avançadas o suficiente para terem uma engenharia mais desenvolvida e, com essa engenharia, pegar esses recursos hidráulicos que são escassos e usá-los a seu favor. Então, o Nilo estava lá, os egípcios falaram, irmão, eu vou dominar esse troço. E eles dominaram. E aí, gente, como vocês podem perceber, Egito está num lugar extremamente inóspito e difícil para um caralho de chegar, porque você tem que atravessar o Saara inteiro. Então, não são todas as pessoas desse mundo que, inicialmente, queriam fazer comércio com o Egito. Depois, já no finalzinho da sua história como independente, ele vai ter um comércio muito grande, mas no começo não era assim. Então, a economia de grande parte do Egito Antigo era voltada para a agricultura de regadio. O que é agricultura de regadio ou regádio? Então faz como é que chama? É agricultura de regar, de irrigar. Então é agricultura que depende da irrigação para continuar. Então, gente, olha como é profunda essa frase do Heródoto e olha como ela é importante. O Egito é uma dádiva do Nilo, porque com ele a gente consegue fazer obras de engenharia, ampliar nossa produção e fomentar e gerar a nossa fonte de renda, que é a agricultura de regadio, tanto faz. Tá bom? Então, olha como o Nilo é importante. Olha como a sociedade egípcia dependia dele. E como é que era essa sociedade? Ela era de um modelinho chamado estamentada, gente, que é quando a gente divide por estamentos. A gente tem classes sociais e pouca mobilidade urbana. Aquele negócio, nasceu pobre, provavelmente vai morrer pobre. Tudo bem? Uma sociedade estamentada e teocrática. Teocrática, teos, Deus, que quer dizer o seguinte, o chefe da sociedade, que é o faraó, todo mundo sabe disso, ele não só era chefe do Estado egípcio,
ou seja, da administração, era ele que recolhia tributos, que colocava impostos, etc. Mas ele também era o chefe religioso. O faraó era visto como um deus, tudo bem? A reencarnação de um deus chamado Amon-Ra. Vocês não precisam saber desse nome. Abaixo dos faraós, você tem alguns nobres da família real e sacerdotes, que também estão nesse mundo místico e tal. Você tem um meio da pirâmide, ó, esse meião todo aqui, de soldados até camponeses, que eram homens livres, e na base da pirâmide, sustentando toda essa sociedade, você tinha escravos. Preste atenção, isso vai valer para todas as civilizações que eu vou falar a partir de agora. Para a Mesopotâmia, para a Grécia e para Roma. A escravidão na antiguidade não é a mesma escravidão que a gente teve durante as colonizações aqui que a gente teve no Brasil, do que fizeram com a África. Por quê? Porque ela não era atrelada à etnia. Escravo, você podia ser por dívida, ou seja, está devendo muito, acaba virando escravo, ou por conquista militar. Então, o Egito te invadiu, irmão, sinto muito, virou escravizado. Não era atrelado a uma única etnia. Então, na Europa, lá no Império Romano, você vai ter escravos que são africanos, que vieram, por exemplo, de Cartago, que tem uma pele mais escura, mas também vão ter escravos loiros de olhos azuis, que são os gauleses, tá? Hoje em dia franceses, quando Roma invadiu lá. Então não era uma escravidão atrelada por etnia. Isso é muito, muito importante. Essa diferença é muito importante. Tá bom? Bom, as terras eram do Estado, então toda a terra plantável era de propriedade do faraó, era propriedade do Estado egípcio, e para usar essa terra, para os camponeses usar essas terras, para os cidadãos do Egito usar essa terra, o faraó recolhia tributos e também exigia que a sua população mais pobre participasse de um negócio chamado servidão coletiva. É a servidão coletiva que sustentou toda a sociedade egípcia. Então, gente, construir dique é difícil pra caralho, principalmente em 4000 a.C. Construir canal de irrigação é difícil pra caralho. E construir aquelas obras megalomaníacas, faraônicas, ó o jogo aqui, era quase impossível. Você demandava uma imensa mão de obra. Uma imensa mão de obra que não podia ser paga, ou não diretamente paga. É aí que entra a servidão coletiva, gente. Para poder usar as terras e para poder meio que viver dentro da sociedade egípcia, as camadas mais baixas dos egípcios tinham que aderir à servidão coletiva. Então, eventualmente, o faraó falava, ó, todo mundo aqui, bora construir dique. E você não reclamava. Todo mundo aqui nessa região, vamos construir pirâmide. E você não reclamava. Essa era a servidão coletiva. Sociedade egípcia, além disso, era politeísta, ou seja, acreditava em mais de um deus. Então você tinha Ramsés, Amon-Ra, Anubis, etc. Não lembro todos de cabeça. Foi a primeira sociedade que a gente tem registro a acreditar numa vida após a morte. Isso é bem importante. E eles tinham uma característica interessante, que era o antropomorfismo, que é uma característica só dos egípcios, não só deles, mas das sociedades que a gente vai estudar, só dos egípcios. Gente, para qualquer pessoa que já leu Percy Jackson, sabe que os deuses gregos, romanos e afins têm uma forma humana e uma forma meio que espiritual. Então Zeus, o pai dos deuses, lá, deus dos raios, trovões e etc., ele tinha a forma dele, que ele se parecia com um homem, e a forma animal dele, que é a de águia. Os egípcios têm uma mistura disso. Então, eu vou mostrar para vocês o Ra, que é o principal deus deles. O Ra, gente, ele tinha mistura. Ele tinha a forma humana deles, igual vocês estão vendo aqui, mas ele tinha a forma intermediária, que é a mistura da forma humana dele com a forma animal, que era a Ibis, eu acho que é a Ibis, eu não lembro o nome desse bicho agora. Entendeu? Então, olha, isso é antropomorfismo. É a mistura da forma humana, antromorfos, que é forma, e aí se dá origem a esse troço muito feio, que é a mistura do homem com o animal. Isso é uma característica da religião egípcia, ok? Gente, de Egito é isso, bora para Mesopotâmia. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, Mesopotâmia é só o nome da região, tudo bem? É um nome grego, meso, meio, potamos, que é daí que vem Potâmia, recurso hídrico, água, rio, alguma coisa desse jeito. Então, fazendo uma tradução meio grosseira, terra entre rios, tá? É só o nome da região, não é o nome de uma civilização,
Porque várias civilizações habitaram a Mesopotâmia. A gente tem babilônica, a gente tem assírio, a gente tem persa, e mais uma cacetada de outras que a gente não tem tempo para ver, tá? Mas, no grosso, tem algumas características em comum para todos esses indivíduos que viveram na Mesopotâmia. Então, de novo, gente, vocês estão estudando história? Que lindo! Tenham um mapa na mão de vocês. Onde fica a Mesopotâmia? Mesopotâmia fica no Oriente Médio, em um país muito pacífico e que prega a união dos povos, chamado Iraque. Tudo bem? Onde hoje em dia fica o Iraque. Deixa eu ver se eu acho esses rios, porque às vezes eles não aparecem, Jesus amado. Cadê? Cadê o Tigre Eufrates? Tem que aproximar mais, né? Aparece, riozinho, por favor. Mais uma tentativa, senão eu vou pro mapa lá. Gente, não rolou não. Mas vamos lá. Eu vou pegar um mapinha então aqui. Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, não tem esse nome à toa, gente. Pronto. Ela se desenvolveu, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem, consigo. Ela se desenvolveu no meio de dois importantíssimos rios. O rio Tigres, eita, deu um zoom muito grande, Jesus amado, eu sou um tecnoburro, não sei mexer nisso aqui. Aqui, gente, dá pra ver, vai. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É nesse meio extremamente fértil que surge a Mesopotâmia, tudo bem? Mesopotâmia, gente, é uma sociedade que a gente pode chamar de sociedade hidráulica. Por quê? Porque eles conseguiram, através da engenharia e da matemática, ampliar sua produção por obras de irrigação, por diques, por canais e etc. Então, eles pegavam os rios Tigre e Eufrates, que tinham cheias sazonais, e construíram grandes obras de infraestrutura, para ter uma irrigação maior, para ter uma produção maior, tá? Portanto, a economia da Mesopotâmia era voltada para a agricultura de regadio, ou regádio, que é aquela agricultura por irrigação, e depois de um tempo, para o comércio, ok? A sociedade da Mesopotâmia, em geral, aí inclui todas as civilizações que viveram lá, assírios, babilônicos, persas, etc., ela era estamentada, ou seja, divididas em estamentos, nasceu pobre, morreu pobre, e teocrática. Os chefes de Estado, os reis assírios, etc., também eram, na maior parte do caso, os chefes religiosos. Sacerdotes e reis ocupavam a maior hierarquia das sociedades da Mesopotâmia, ok? É na Mesopotâmia, gente, que a gente tem o primeiro relato da escrita, tá? Então, é na Mesopotâmia que, teoricamente, é o primeiro lugar que se tem a passagem da pré-história para a história, porque a primeira civilização a desenvolver uma escrita. Ah, os egípcios não tinham uma escrita? Tinham, óbvio, os hieróglifos, tão famosos e tal, mas surgiram depois. Qual que era a escrita da Mesopotâmia? A escrita cuneiforme. Nome engraçado, mas vamos lá. O que quer dizer cuneiforme? Vou pegar a imagem do Google porque eu sou burro. Cuneiforme quer dizer em forma de curva, gente. Ó, tá vendo? Essas curvinhas aqui, era assim que era escrita na Mesopotâmia. A primeira escrita que a gente teve. Essa escrita permitiu que os mesopotâmicos preservassem seu passado, anotassem as coisas, propagassem o conhecimento e, o mais importante de tudo, transcrevessem as leis orais para as leis escritas. Então, gente, não é porque não tem escrita, não é porque não tem uma Constituição, um Código Civil, que não tem lei. Tem a lei oral, ela é falada, mas a partir do momento que ela é escrita, você tem um registro definitivo dela. E foi isso que um imperador babilônico fez, que foi o Hammurabi. Ele redigiu as leis que eram costumeiras e orais da Babilônia, em um código que entrou para a história como Código de Hammurabi, que vocês certamente já ouviram falar, olho por olho, dente por dente. É isso aí, tudo mais. Ok? Então, a escrita, o surgimento da escrita na Mesopotâmia fez surgir o Código de Hammurabi, que assim, gente, olhando hoje em dia, é uma coisa meio extrema. Ah, se o seu filho roubou 3 pães do vizinho, corta a mão dele. É algum negócio nesse rolê, tudo bem? Então, é aquele negócio da proporcionalidade. Você vai fazer a mesma coisa que a pessoa fez. Então, ela matou alguém, ela vai ser morta. Ela cortou a mão de alguém, vão cortar a mão dela. É tipo isso, tá bom? Então, as terras da Mesopotâmia eram do Estado, e por causa disso, ela cobrava
dos seus súditos altos tributos e servidão coletiva. Então é o seguinte, Mesopotâmia falava, os reis sumérios, assírios, etc. Ó, bora construir dique? Você vai construir dique. Bora construir canal? Você vai construir canal. E você não vai reclamar, porque você tem que plantar. E a terra que você está usando não é sua, é do Estado. E para você usar, você tem que construir o diquezinho, você tem que construir o canal. Ok? E por causa dessa servidão coletiva, os mesopotâmicos foram capazes de construir umas putas obras de infraestrutura. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, que não existiram na prática, mas que ilustram, gente. Eles eram tão fodas que o povo achava que isso aqui, que está na imagem, existia. Mas eles construíram grandes obras, diques, canais, mastabas, que eram uns negócios muito foda que eles tinham. É bem legal mesmo. Bom, gente, essa é a Mesopotâmia antiga. Vamos trazer ela um pouquinho para a atualidade, porque cai no vestibular. Como eu disse para vocês, gente, Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, hoje coincide com um país muito pacífico e muito do não belicoso, chamado Iraque. Não vou nem falar o que aconteceu no Iraque para vocês, porque vocês certamente sabem. Mas vamos lá, gente. Tem a famosíssima Guerra do Iraque, em meados do início dos anos 2000, uma guerra ilegal que os Estados Unidos fez, invadiu o Iraque. Vocês sabem disso, não vou entrar no mérito. Quem governava o Iraque até um tempo atrás, até ele ser assassinado, ser executado, era um cara que, se Deus existir e for justo, está sentado bem lá no colinho do capeta, chamado Saddam Hussein. E o Saddam, gente, ele tentava resgatar esse ideal da Babilônia. Então, olha só que interessante. Isso é muito comum na história, gente. Líderes atuais do nosso século, do nosso tempo, tentarem resgatar um passado glorioso para justificar alguma política. Vocês não estão entendendo? Vocês vão entender agora. Mussolini, quando ele sobe no poder na Itália, com fascismo e tudo mais, ele tenta resgatar o legado do Império Romano. Então ele fala, olha, a Itália de hoje em dia é uma merda, mas olha esse nosso passado glorioso, olha o Império Romano, olha como ele era foda. A gente devia ser o novo Império Romano. O Hitler, quando ele subiu no poder como chanceler da Alemanha, ele falava a mesma coisa. Olha, a Alemanha de hoje em dia é decadente, é uma merda. Mas olha os nossos antigos impérios, olha os nossos Reichs. A gente tem que fazer um novo Reich, o terceiro Reich. Mesma coisa aqui para o Iraque, gente. O Saddam tentava, a todo custo, resgatar esse legado babilônico para ele. Que a Babilônia foi um império gigantesco, tá bom, gente? Ele tentava resgatar esse ideal, esse negócio de a gente vai ser um império, o Iraque vai ser tão foda quanto foi a Babilônia. Ele era fascinado pelos jardins da Babilônia e ele estava tentando construir alguma coisa parecida. Só que o Iraque foi invadido, ele foi assassinado e aí tudo isso foi por terra. Bom, gente, Estados Unidos invadiu o Iraque e fez uma guerra que pregou a união dos povos e o Iraque desde então não dá mais problema. Só que não, você sabe o que aconteceu, foi uma invasão ilegal, arbitrária e que tocou terror no Iraque, tudo bem? Matou um monte de gente, foi uma merda inacreditável, sem proporções. E essa guerra, com outras cagadas que os Estados Unidos fez surgir um grupo que vocês devem conhecer, chamado Estado Islâmico, tudo bem? Estado Islâmico tem uma atuação muito forte em parte da Turquia. Peraí, eu vou pegar, vamos lá. Estado Islâmico tem uma atuação muito forte em partes da Turquia, principalmente aqui na fronteira, no Irã, no Iraque, no Líbano, na Síria. E todas essas regiões aqui, gente, elas têm sítios arqueológicos, que são históricos. Então, no Iraque, até hoje, tem região, tem preservação de construções da Mesopotâmia, de templos da Mesopotâmia e tal. E o Estado Islâmico, tendo a ideologia que eles têm, de serem extremistas, estão destruindo essas estátuas, estão destruindo esses sítios, esses templos e tudo isso que a gente tem nessa região. É uma coisa muito triste, mas que acontece e cai nos vestibulares, tá? Normalmente, inclusive, quando cai Mesopotâmia, é essa parte relacionada com as atualidades, tá bom? É uma questão muito interessante da FUVEST de 2016 que eu deixei para vocês fazerem aí, que é sobre isso, beleza? Gente, então vamos lá, olha só que interessante. Vocês devem ter visto a Mesopotâmia, e eu falando para vocês, e nossa, que déjà vu com o Egito. Pois é. Ó, gente, vamos lá. Egito se desenvolveu ao redor de um rio, o Nilo. A Mesopotâmia também, de dois rios, do Tigre e do Eufrates.
O Egito era uma sociedade hidráulica, que conseguia, por obras de engenharia, aumentar sua produção. Olha só que interessante, a Mesopotâmia também. A economia do Egito era voltada para a agricultura de regadio, eu não sei como é que fala essa porra. E mais tarde, para o comércio. Ah, que interessante, a Mesopotâmia é a mesma coisa. A sociedade do Egito era estamentada, dividida em estamentos, nasceu pobre, morreu pobre, e teocrático. Aqui é a mesma coisa. As terras do Egito eram do Estado, tinha altos tributos e a servidão coletiva. Peraí, desse troço, meu Deus do céu. Terras do Estado, altos tributos, servidão coletiva. Gente, vocês conseguem perceber que os modelos de sociedade eram muito parecidos? Pois é, vocês vão entender isso agora. Gente, características gerais da Antiguidade Oriental. Para fechar isso com chave de ouro. Bom, é nessa região aqui, no Oriente Médio, que a gente tem o descobrimento mais cedo da agricultura, do sedentarismo e as primeiras grandes habitações urbanas. Tudo bem? Por volta de 4000 a.C., na Mesopotâmia, surge a escrita e os humanos passam a registrar a sua história. Tá bom? A gente tem a transição da pré-história para a história. Igual a gente viu, a gente tem, junto com esse crescimento populacional, a gente tem o surgimento das primeiras cidades e com ela da hierarquia social, da propriedade privada e pronto, a gente tem o berço da nossa civilização, como a gente conhece hoje, nessa região aqui, que vai do Egito até a Mesopotâmia. Gente, vocês conseguem perceber que essa região forma o formato de curvo, como se fosse uma meia-lua, uma lua crescente? E aí que vem o nome, o crescente fértil. Então, gente, Egito, Mesopotâmia e demais sociedades da Antiguidade Oriental se desenvolveram nessa região aqui, o crescente fértil, que tem esse nome por parecer uma meia-lua e ser banhada por 4 grandes rios que dão fertilidade para esses lugares. O Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Rio Jordão, que corre mais ou menos aqui na Fenícia, que a gente não vai ver por falta de tempo, ok? Todas, sem exceção, essas civilizações são hidráulicas, ou seja, têm obras de engenharia, infraestrutura e o caralho, e se desenvolveram do ladinho de rios. Então, a Mesopotâmia, nesse meio entre o Tigre e o Eufrates, o Egito no Nilo, e os hebreus e os fenícios, que futuramente vão dar origem aos libaneses, perto do Rio Jordão, tá? E, por fim, o modelo de produção dessa região como um todo é conhecida como modelo de produção asiático. O que quer dizer modelo de produção asiático? Quer dizer qualquer lugar que tenha uma sociedade estamentada, que as terras sejam do Estado, que tenha uma mão de obra coletiva, ou seja, servidão coletiva, e com uma economia voltada para a agricultura. É exatamente tudo que a Mesopotâmia e o Egito são. Então, eles são sociedades estamentadas, as terras são do Estado, tem servidão coletiva, e é isso aí. E o foco da economia é na agricultura. Ok? Então, Mesopotâmia, Egito e demais civilizações da Antiguidade Oriental são sociedades que seguem o modelo de produção asiático. Fechou? É isso aí que quer dizer. Vocês entenderam agora, gente? Eu fiz o contrário. Normalmente dá essa primeira parte, fala como é que é, e aí depois passa. Eu achei melhor assim. Fica um pouquinho mais conectadinho. Pelo menos eu acho que fica. Beleza? Gente, essa é a Antiguidade Oriental, cara. Aí que tá foda. Jesus amado, eu falei que essa aula é segredo. Acabamos a Antiguidade Oriental. Ah, é só Egito e Mesopotâmia que tem? Não, né, meu irmão? Tem os fenícios, tem os hebreus, tem os persas, que tudo isso dentro do crescente fértil. Mas até fora do crescente fértil, você tem um monte de civilização. Então, você tem o povo do Congo, você tem China, você tem Índia, você tem Japão e etc. Tá bom, gente? Só que, assim, são essas as civilizações que mais caem no vestibular e são as mais importantes. E como o nosso tempo é curto esse ano, na verdade, sempre é curto, eu acabei selecionando só essas duas da Antiguidade Oriental. Gente, acabamos a Antiguidade Oriental, vamos para a Antiguidade Clássica, que tem esse nome. O que quer dizer Antiguidade Clássica? Quer dizer a mesma coisa que a sociedade, que é a Antiguidade Oriental, só que o contrário. Então, enquanto a Antiguidade Oriental era no Oriente, a Antiguidade Clássica vai ser nas Europa, tudo bem?
Quais são as civilizações que a gente vai ver? Grécia e Roma. Como essa aula ia ficar impossível se eu desse Roma para vocês, a gente só vai ver nessa aula Grécia, ok? Gente, eu tô falando muita gente, inclusive. Vamos lá. Vocês estão estudando história, vocês estão vendo uma civilização. O que vocês precisam? De um mapa, exatamente. Onde fica a Grécia, gente? Conhecimento geral, Grécia é um país europeu, tá bom então. Mas a Europa é toda esse... Ah, já apareceu. Vocês trapacearam. Grécia está na Europa, mas a Europa é toda essa região aqui. Onde que está a Grécia? Mais especificamente, em um lugarzinho chamado Península Balcânica, que é toda essa região aqui. Então, anotem, olha só. Prestem atenção. Grécia é tudo isso aqui, fazendo fronteira com a Turquia, que os gregos chamavam de Ásia Menor. Tá bom? Gente, Grécia é o nome que os romanos deram para essa região. O povo que vivia na Grécia Antiga se chamava de heleno, por causa de um misticismo, de uma história mística que eles tinham lá, da mitologia deles. E por eles se chamarem de heleno, eles também chamavam a região que eles moravam de Hélade, tá bom? Então, um sinônimo para Grécia é Hélade, que é o jeito que os gregos se chamavam, ok? Então, vamos lá. A civilização grega, gente, se inicia na Península Balcânica e é a mistura de vários povos. Então, gente, é o seguinte, resumindo muito a história, porque a gente não tem tempo. Diversos povos da Europa, por razões diferentes e em períodos diferentes, vão para a Grécia. Vão para o território que hoje a gente conhece como Grécia. Então, só para vocês entenderem, não precisa decorar isso não. Os jônios foram para a Grécia em determinado período e ficaram lá. Aí os aqueus foram para a Grécia em determinado período e ficaram lá. Aí os eólios, os dórios, e toda essa cacetada. Um monte de povo com cultura diferentes, com tradições diferentes, foram para a Grécia. E da mistura dos elementos culturais desses povos surgiu a civilização grega. Tudo bem? A Grécia, gente... eu saí do mapinha. Igual vocês podem ver, tipo, olhando por satélite aqui, é uma região muito montanhosa. O relevo grego é muito acidentado. E vocês sabem, né, muito bem que não dá para plantar em montanha. A não ser que você faça aquelas curvinhas de nível e tudo mais. Então, preste atenção. A Grécia é uma região extremamente montanhosa, acidentada e, por causa disso, infértil. Só tem uma região na Grécia que é bem fértil mesmo, que é a região do Peloponeso, que é aqui onde eu estou circulando para vocês, ó. Essa região aqui é a região do Peloponeso, que é onde ficam as terras mais férteis da Grécia. Beleza? O mundo grego, gente, igual vocês sabem certamente, porque é conhecimento geral, ele era fragmentado, ele não era unido. Ele era dividido nas chamadas poleis. Poleis, que é plural de polis, as cidades-estados. Então você tem Atenas, você tem Esparta, você tem Éfeso, você tem Mileto, você tem Nossos, você tem Rhodes e mais um monte de outras cidadezinhas. Cada cidade era autônoma. Cada cidade tinha tradições próprias, costumes próprios, deuses próprios não, mas protetores próprios, regime de governo próprios. Então vamos pegar um exemplo. Atenas era uma democracia. Esparta era uma diarquia. O que é diarquia? A gente vai ver daqui a pouquinho. A Grécia, portanto, não era unificada. Então, a gente não pode pensar a Grécia como um estado, ou seja, não era igual ao Egito, que tem o faraó, que tem um governo centralizado, que tem uma única administração. A Grécia é diversa, ela é fragmentadinha. Fragmentada em cada cidade-estado. E cada cidade-estado tem autonomia por si. Então, a gente não tem unidade dentro da Grécia. Mas olha que interessante. Esparta era muito diferente de Atenas, muito. E Atenas era muito diferente de Corinto, que era muito diferente de Tebas, que era muito diferente de etc, etc, etc. Eles tinham uma política própria, uma administração própria, um governo próprio, tudo era diferente. Mas, porém, contudo, todavia, todas essas cidades que faziam parte do mundo grego falavam a mesma língua, o grego. Tinham a mesma religião e os mesmos costumes. Portanto, você não tinha um Estado grego unificado, mas você tinha uma nação grega. Gente, essa é a grande diferença de Estado para nação, tudo bem? Nação é quaisquer elementos
que trazem união para um povo, que faça ele se identificar em comum. Então, querem um exemplo bem atual? A Espanha é um estado, mas dentro da Espanha a gente tem a nação da Catalunha, os catalãos, né, pelo amor de Deus, que se identificam como catalãos, que não se identificam como espanhóis, porque eles têm elementos culturais que fazem eles ser próximos. A mesma coisa na Grécia. A gente não tem um estado grego unificado, mas todo mundo que habita toda essa região que hoje em dia a gente chama de Grécia se considerava grego, mais especificamente heleno, ok? Mas as estruturas sociais de governo variavam de região para região, só que todas as cidades gregas tinham alguma noçãozinha de cidadania, ok? A gente vai ver isso ao longo dessa aula. Gente, a história grega... Tô falando gente demais, meu Deus do céu. Eu sei que essa aula tá longa, que tem bastante coisa. Eu não vou dar ela inteira agora, eu vou deixar um pouquinho para a próxima. A gente vai só ver até o período arcaico. E aí eu vou deixar picotadinho para vocês na próxima aula, porque realmente está bem grande, tá bom? Mas vai dar tempo. Mas olha só. A história da Grécia é muito longa. E como eu falei para vocês, é muito diversa. Você tem várias cidades, você tem vários períodos, é muito difícil, igual é para a história, dar tudo isso em uma linha contínua. Então, os historiadores pegam a história da Grécia e dividem em 4 etapas. Deixa eu pegar aqui para você. Na verdade é 5, mas a gente só vai ver 4. Você tem que aprender a separar a imagem. Ó. Oh, Jesus. Tem a imagenzinha aqui. Então, os historiadores pegam a história da Grécia e dividem em 5 períodos, a gente só vai ver 4. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Quais que a gente vai ver? A partir do período homérico, tudo bem? Então, a gente não vai ver o pré-homérico por falta de tempo, tá bom? Então, gente, é aquele negócio que eu falei para vocês. A gente sempre tem que dividir. Ó, vocês veem que tudo tem subdivisão. Ah, a gente tem a história, a divisão da história. A gente divide história em pré-história. Mas pré-história tem 3 divisões internas: paleolítico, neolítico e idades metais. História, como um todo, tem 4 divisões internas: idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Só que a idade média, por exemplo, tem divisões também. Tem a alta idade média e a baixa idade média. Antiguidade também tem divisões internas: antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Tudo dentro da divisão tem repartimentinho, porque senão ia ficar impossível dar esse negócio de forma contínua, tudo bem? Então vamos lá. História grega é dividida nesses 4 períodos, tudo bem? Vamos continuar então, só para vocês entenderem. O primeiro deles é o período homérico, que tem esse nome por causa desse cara aí à direita, que é o Homero, que teve a façanha de compilar em escrita as grandes obras da Grécia. Vocês já ouviram falar? A Ilíada, que trata da Guerra de Troia, e a Odisseia, vocês com certeza já viram alguma coisinha sobre. Vamos falar um pouquinho. Período homérico, desculpa, vai do século XII ao século VII a.C., e é esse um dos períodos mais rudimentares da história grega. A sociedade grega não era organizada, não era escrito. Ele já existia, a língua grega já existia, mas ela era oral, eles ainda não escreviam. A sociedade grega, nesse período, era organizada nos chamados gênos, que era uma sociedadezinha, gente, agropastoris, coletivistas e patriarcais. Então, uma coisa bem rudimentar, tudo bem, gente? A terra era comum, não tinha propriedade privada, o núcleo familiar era voltado para o homem mais velho, que administrava as coisas, que falava onde cada pessoa tinha que trabalhar, e etc. Isso é o que a gente chama de gêno, ou comunidade gentílica, ok? Era assim que os gregos se organizavam socialmente. Economicamente, eles se organizavam nos chamados oikos, que também eram de natureza comunitária. Então, nesses oikos, eram uma região também comunitária, onde basicamente tudo era repartido. Era assim que a economia grega funcionava no começo. A terra, o gado, as ferramentas, tudo isso era de propriedade comum. E a produção também era repartida mais ou menos de maneira idêntica, tá bom? Esses são os oikos. Então, recapitulando, que talvez fique confuso. Gêno é como a sociedade se organiza.
Oiko é como a economia se organiza. Geno remete a uma sociedade que é comunitária, voltada para a agricultura, coletivista e patriarcal, e oiko remete à economia, como ela funcionava, como é que era a economia desse período na Grécia, mais voltada para a agricultura, e todas as atividades econômicas, tudo que pudesse gerar valor era comunitário, tá? Tudo, sem exceção. Com o tempo, gente, essas sociedades prosperaram. Então, os genos, os oicos deram certo. E a população da Grécia começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar. Só que, vocês lembram que eu falei para vocês que as terras na Grécia não são férteis, em sua maioria, porque o relevo é muito acidentado, muito montanhoso? Então, com o tempo, com essa população crescendo, ficou insustentável ficar dentro da Grécia, porque não tinha terra para todo mundo, não tinha comida para todo mundo. Então, com o tempo, o caráter coletivista dos genos foi abandonado. Por quê? Olha, não vai ter terra para todo mundo. Então, não dá mais para ser comunitário. Porque se a gente dividir terra para todo mundo, vai todo mundo morrer de fome. Então, você começa a ter concentração fundiária. Os homens mais velhos começam a administrar as terras, começam a pegar para si, começam a dar só para sua família mais próxima, e aí você tem o começo dos grandes latifundiários, que depois a gente vai chamar de eupátridas, ok? O caráter coletivista vai para o saco. É aí que a propriedade privada surge, é aí que a hierarquia surge na Grécia. Igual a transição lá para a Idade dos Metais na pré-história. E o povo que ficou sem terra ia morrer de fome. Então, o que eles fizeram para sobreviver? Eles deixaram a Grécia, no que ficou conhecido como a segunda diáspora grega. Nossa, segunda? Quando foi a primeira? Foi no período homérico. Gente, vou explicar isso para vocês agora certinho. Ó, vamos ver esse mapa. Esse mapa que eu deixei para vocês é da segunda diáspora grega. Então, gente, o que acontecia? O povo da Grécia estava aqui. Estava todo mundo vivendo na paz, na harmonia. Geno estava, trincando, a população estava crescendo, até que chegou um ponto que não tinha terra para todo mundo e ia faltar comida. Que os gregos fizeram? Eles tiveram que sair daí, senão eles iam morrer de fome. Para onde eles foram? Para toda essa região em vermelho, tudo bem? Essa é a segunda diáspora grega. Então, eles saíram da Península Balcânica e foram para a Ásia Menor, que é onde hoje fica a Turquia, foram para a Península Itálica, foram para o norte da África, eles se espalharam e fundaram colônias lá, tudo bem? Para sobreviver, como uma medida de sobreviver. Essa é a segunda diáspora. Qual foi a primeira, gente? Aconteceu no período pré-homérico. Então, o povo da Grécia, só de curiosidade, vocês nem precisam saber isso aqui, o povo da Grécia vivia muito concentrado na região do Peloponeso, que é a região mais fértil. Aí depois eles se expandiram para toda a Península Balcânica, tudo bem? Eles saíram daqui e foram para toda essa região aqui. Essa é a primeira diáspora. Então, primeira diáspora, só essa região aqui, o povo vivia no Peloponeso, foi para toda a Península Balcânica, e a segunda diáspora, eles saem da Península Balcânica e vão para toda essa região aqui pelo Mediterrâneo, ok? Bom, esse foi o período homérico. O período arcaico, que é o nosso próximo período, marca o surgimento das grandes cidades, tudo bem, gente? Ele vai do século 8 ao século 6 a.C. A produção de alimentos, que antes estava em falta, porque tinha pouca terra, com as novas colônias, começa a se estabilizar. E a demografia volta a subir. E olha que interessante, gente. Esse povo aqui da Grécia, que saiu da Península Balcânica e foi para outras regiões, foi para o norte da África, foi para a Itália, por mais que eles estivessem longe da sua terra natal, eles ainda se identificavam como gregos e mantinham relações com o povo que ficou na Grécia continental, que ficou aqui na Hélade. Então, essas cidades novas que foram fundadas começaram a fazer comércio com as cidades da Península Balcânica. Então, Cirene, Siracusa, Tarento começaram a fazer comércio com Esparta, com Atenas, com Corinto, que estão dentro aqui da Grécia continental. Tudo bem? Isso estimulou o comércio nessa época. É durante o período arcaico que a gente tem a consolidação definitiva do espaço público e do espaço privado e é criada a noção da cidadania. Então, agora a gente tem uma definição certa do que é terreno do Estado, do que é coletivo, do que é de todos, e o que é meu, do que é propriedade privada. Isso é uma transição muito importante. É também durante o período arcaico que a gente tem a consolidação definitiva das poleis, de novo, plural de polis, que eram autônomas
singulares e independentes. Cada cidade-estado tinha regime próprio de governo, esse tipo de coisa. Tem uma cacetada, gente. Quais são as duas mais importantes? Atenas e Esparta. Vamos ver, então, como é que eram Esparta e Atenas, e aí a gente acaba essa aula por aqui. Eu dou a continuação na próxima aula, tranquilo para vocês, ok? Vamos começar por Esparta, gente, que é um pouquinho mais fácil. Olha, Esparta e Atenas, vocês vão ver, são regimes completamente diferentes. Eles têm modelos de governo muito diferentes, tradições muito diferentes, então vocês vão ver que uma é meio que a antítese da outra, tudo bem? O regime espartano sempre foi conservador, ele mudou muito pouco ao longo da história. Enquanto o ateniense, não, ele mudou bastante, a gente vai ver. Como é que era o regime de Esparta? Esparta era uma diarquia, ou seja, era governado por 2 reis. Você tinha outras instituições, você tinha Jerusa, tinha Eforato, que a gente não vai ver aqui porque a gente não tem tempo, tudo bem? Mas desde a sua fundação, Esparta foi uma diarquia. E ela não mudou até o seu fim. Então, é por isso, Esparta era muito rígido, era muito conservador. Eles não estavam muito ligando para debate político, essas coisas, eles eram lá deles, eles eram bem fechadinhos mesmo. A sociedade espartana era hierarquizada, ou seja, divididas em hierarquias, e extremamente militarizada. Pô, nem preciso falar para vocês, né? Sociedade guerreira e tudo mais. Todo mundo aqui assistiu 300 ou sabe como é que foi. A pirâmide social de Esparta, e por ser hierarquizada, Esparta, portanto, tinha uma piramidinha social, como tinha o Egito, como tinha a Mesopotâmia, e ela era dividida, essa pirâmide social, em 3 estamentos. Lá no topo, os esparcíatas, ou espartíatas, depende da tradução, os dois estão certos. Gente, os esparcíatas eram homens que eram membros do exército espartano. Eram os únicos que eram cidadãos, ou seja, que podiam exercer a cidadania, que podiam participar dos debates públicos, e também eram os donos de terra, tudo bem? Então eram as únicas pessoas que tinham cidadania dentro de Esparta, que tinham reconhecimento da cidadania e que tinham terras. Abaixo deles, vocês têm os periecos, que eram homens livres, não eram escravos, só que eles não eram cidadãos. Eles não podiam opinar nas contas públicas de Esparta e eles não eram membros do exército. Eram só comerciantes que tinham autorização para viver em Esparta, para ir para lá, só que não participavam do governo, tá? E lá embaixo, na mais baixa camada, tinha os fudidos, gente, que eram os coitados dos ilotas. Esse povo sofria. Gente, ilota era escravo, mas não é escravo do jeito que vocês estão pensando. Ilota tem uma característica muito importante, muito diferente, que é o ilota é um escravo do Estado. Ele não é de um espartano, ele não é de um senhor, ele é do governo espartano, ok? Então o governo tinha esses ilotas que eles colocavam para trabalhar, para cuidar das plantações e etc. A cidadania, igual eu falei para vocês, em Esparta é atrelada à participação no exército. A economia de Esparta, por ficar no Peloponeso, que é a terra mais fértil da Grécia, a região mais fértil, era voltada para a agricultura, mas tinha comércio, tá bom? Essa é Esparta, gente, rapidinho. Eu dei um detalhado para vocês no passado, mas a gente não tem tempo. Atenas é o contrário oposto de Esparta. Se Esparta é conservador, foi uma diarquia desde o começo e ficou até o seu final, Atenas, por outro lado, mudou muito. Inicialmente, Atenas era uma monarquia, gente. Aí depois virou uma oligarquia e, por fim, virou a forma mais conhecida que a gente tem, que é a democracia. Porque quando a gente fala em Atenas, todo mundo vem, democracia, democracia. Nem sempre foi uma democracia, tudo bem? Então, como é que funcionou? No começo, era uma monarquia. Só que aí, os donos de terra de Atenas, que tinham muito poder político, os chamados eupátridas, decore esse nome, eupátridas, os donos de terra, eles queriam já chegar no poder, queriam lá tomar o poder do rei e deram um golpe de Estado. Depuseram o rei e transformaram Atenas em uma oligarquia. Oligarquia, que quer dizer governo de poucos, tudo bem? Ou governo dos bons. Os bons, nesse caso, seriam quem tem dono de terra, tá bom? Atenas ficava na Ática. E como fica na Ática, gente, eu falei para vocês, a região mais fértil da Grécia é o Peloponeso, que está extremamente oposto da Ática. A Ática é muito infértil. Você tinha terra dentro da Grécia, dentro de Atenas? Tinha. Tanto é que você tinha a Eupátrida, que eram os donos de terra, que era a aristocracia. Só que quem mandava mesmo em Atenas, quem movimentava a economia dessa cidade, era o comércio.
principalmente depois da segunda diáspora, que foram fundadas essas colônias e o comércio aumentou, você tem dentro de Atenas, que é uma cidade costeira, não é interiorana, Atenas fica no litoral, você tem um aumento gigantesco do comércio. E junto com o comércio, você tem um surgimento de uma nova camada social. Uma camada social que é muito rica, que é muito influente, mas que não pode participar do governo, que são chamados demiurgos. Gente, então o que acontecia? Quem controlava Atenas eram os eupátridas, os donos de terra, que eram ricos e tal, e blá blá blá. Com o aumento do comércio, os demiurgos, que eram esses comerciantes e tal, eles ficam cada vez mais ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais ricos, só que eles não podiam participar do governo. Por quê? Porque eles não tinham terras, porque eles não eram eupátridas. E aí, com o tempo, os demiurgos começam a rivalizar com os eupátridas, tudo bem? Porque um quer ter poder mais que o outro. E aí começa a briga, começa a briga, começa a briga. Atenas passa por um período gigantesco de convulsão social. Então, é golpe para tudo quanto é lado, é violência, é os caralho. Atenas vive um período muito difícil no seu início da história. Para tentar contornar essa situação, para tentar acalmar todo mundo e satisfazer algumas medidas dos demiurgos, Atenas vai contar com alguns legisladores. Ó, recapitulando, porque eu sei que essa parte é meio complicada. Atenas não era uma democracia no começo. Era uma monarquia, Eupátrida deu golpe, virou uma oligarquia. Só os eupátridas tinham poder político. Só eles. Com o aumento do comércio, surge uma nova camada social, tão rica quanto a dos eupátridas, só que não tinha poder político, que são os demiurgos. Uma hora ou outra, esse barril de pólvora ia estourar, e demiurgo e eupátrida começam a brigar, começam a brigar, começam a brigar. Para tentar solucionar essas brigas, Atenas opta por pegar alguns legisladores que iam controlar a cidade, iam fazer algumas reformas para ver se dava um jeito na situação. Quais são os principais? Drácon, Solon e Clístenes. Tem outros, mas esses são os mais importantes. Qual que é a contribuição de cada um? Gente, Drácon redigiu as leis atenienses. Então lembra que eu falei que não é porque uma lei não é escrita que ela não existe? Se tem a lei oral. Só que a lei oral, gente, ela é mutável. Se pode mudar, tudo bem? A famosa fake news. Então, por exemplo, os eupátridas falavam, olha, demiurgo, vocês têm que pagar 10% de imposto em cima dos seus produtos. Aí os demiurgos iam lá, trabalhavam, juntavam seu dinheiro forçado e davam esses 10%. Aí os eupátridas falavam, não é 10%, é 20%. Você falou 10%. Não falei, não. Entenderam como é que funcionava? Quando você escreve, não dá mais para mudar isso. Então, o Drácon foi o primeiro a escrever as leis de Atenas. Qual que é o problema? Essas leis eram mais enviesadas, elas davam mais vantagens para os eupátridas e elas eram duríssimas, irmão. Então, assim, roubou um pão é morte. Era assim que eram as leis de Drácon. Tanto é que a gente tem a expressão hoje, no nosso vocabulário, que são as leis draconianas, que são leis muito rígidas, que vêm daqui. O próximo que a gente vai falar, dos administradores, foi o Solon, gente. O Solon foi o cara que acabou com a escravidão por dívida, que era uma coisa que era muito foda em Atenas, gente. Você se endividava, você virava escravo, e era muito, muito fácil se endividar, porque era difícil ter uma vida em Atenas. Se você não fosse eupátrida, se você não tivesse terra, você ia ter dificuldade. E o Solon acabou com isso, que era uma medida que oprimia muito, principalmente os mais pobres. E, por fim, você tem o último administrador que a gente vai falar hoje, para acabar essa aula, o Clístenes, ok? Clístenes, gente, que aí sim é o mais famosão de todos, porque foi ele que instaurou o regime democrático em Atenas. Resumindo muito a história, Atenas teve um período de guerra civil lá, o Clístenes, a facção do Clístenes acabou ganhando e ele instaurou o regime democrático. É como a nossa democracia hoje em dia? Não. Preste atenção, essa talvez seja a parte mais importante da aula, porque é uma das que mais cai no vestibular. A democracia em Atenas era direta, ou seja, você não tinha deputado, você não tinha senador, era o próprio povo, qualquer pessoa que votava, que podia votar, ia para lá, discutia e votava diretamente. Então, é como se fosse assim, é como se a gente criasse um grupão no Zap do Brasil e falasse, olhem, brasileiros, vocês querem que a gente compre a Pfizer, a vacina da Pfizer? E todo mundo votava sim ou não. Era assim que era em Atenas, democracia direta. E o sufrágio, o voto, era limitado. Era limitado para quem? Para qualquer homem de pai e mãe ateniense maior de 21 anos de idade.
ok? Então, se vocês forem um pouco ligeiros, vocês vão ver que mulheres não votam, escravos não votam, tudo bem? A questão da mulher em Atenas é muito importante, gente. Ela era muito mais oprimida do que em Esparta. Então, em Esparta, as mulheres também não podiam participar da vida pública, mas elas podiam debater, elas podiam ir nas assembleias. Isso em Atenas era impensável. As mulheres de Atenas eram muito, muito oprimidas, elas ficavam muito mais no seio doméstico e tal, tinham uma educação muito mais voltada para o núcleo familiar, enquanto os homens tinham educação política, filosofia, artes, etc. Tá bom? Então, tem essa diferença aí. Vai, gente, rapidão para acabar essa aula. A economia de Atenas, igual eu falei para vocês, é voltada para o comércio, mas havia a elite agrária, os eupátridas. O regime político em Atenas, no esplendor, era uma democracia direta com sufrágio limitado. Acabei de falar o que isso significa para vocês. A sociedade era estamental, com eupátridas com maiores vantagens políticas. Gente, eu coloquei os estamentos aí, mas vocês não precisam saber de tudo, tudo bem? Inclusive, tem fonte que muda, tem material que coloca os demiurgos acima dos georgóis e tal, muda bastante. Quais vocês têm que saber? Eupátrida, demiurgo e escravo. Só esses. Eupátrida, dono de terra. Demiurgo, comerciante, mercantil. Escravo, escravo. Lembrando que não é a mesma coisa que a escravidão de hoje em dia. De hoje em dia não, né? Da idade contemporânea. A cidadania de Esparta, num período mais abrangente, era para todo homem acima de 21 anos de idade, com pai e mãe atenienses. É isso. Então vocês veem, gente, que é exatamente o contrário de Esparta. Ó, regime ateniense mudou pra caralho. O regime de Esparta não, é conservador. A economia, voltada para o comércio, mas havia agricultura. Em Esparta, a economia era voltada para a agricultura, mas tinha comércio. Pirâmide social, aí é meio parecidinho e tal. E a cidadania em Esparta era atrelada à participação no exército, e em Atenas é esse rolê todo aí, ok? Gente, vamos acabar por aqui. Eu não sei como é que vai ser a próxima aula, porque ainda tem bastante coisinha para falar, ainda tem que falar de Roma, mas no mais é isso. Desculpa mesmo por hoje. Obviamente não vai acontecer de novo, mas eu super entendo se vocês simplesmente não quiserem aparecer nas próximas aulas. A culpa foi minha. Mas eu espero que vocês tenham gostado, na medida do possível, e que de algum jeito eu possa recompensar vocês por esse vacilo inacreditável que eu fiz. Gente, de verdade, desculpa. Eu não atrasei ano passado em nenhuma aula, mas tipo, isso não é desculpa nenhuma. O passado não importa, importa que eu atrasei no nosso primeiro dia, que vocês iam me conhecer. E foda, cara, tipo, de verdade. Me desculpa, gente, na moral. Mas é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa dentro do possível. Um beijo, um queijo. Se puderem, acesse o plural, façam exercicinhos. E é isso. Até mais. Parar de gravar aqui.